Bom, boa noite, desculpa os problemas técnicos. Você que está aí no Instagram, o link está aí nos meus stories. A gente vai tratar hoje sobre o início dessas questões ideológicas que a gente tem abordado, principalmente referente à ideologia de gênero. A ideologia de gênero prevém, ela tem uma história, ela não começou assim do nada. Ela tem uma história, ela é muito bem fundamentada. E eu e a Carla, a gente vai... É até estranho falar Carla, né? Eu estou acostumado com a Monique. A gente vai começar a falar sobre isso para que você entenda, porque não existe a menor possibilidade de que, nesse contexto, né, de que uma criança nasça no corpo equivocado ou mesmo um adulto, tá bom? Mas antes, deixa eu fazer um merchan aqui. Tem que fazer um merchan, né? Esse aqui é o meu livro. Você pode ter uma fundamentação histórica, filosófica, para entender de onde vem essa loucura aí que está se instalando no Brasil. Aqui fora já deu uma baixada referente a isso, tanto que no Reino Unido ele já foi proibido isso, de que as crianças possam passar por tratamentos de afirmações. E o meu livro ele explica muito bem de onde vem isso, né? Qual a base disso e por aí vai. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta, manda aí no chat, ou se você estiver vendo isso aqui gravado, você manda as perguntas aí nos comentários e aí a gente responde para você, tá bom? E é isso. Apresente-se aí, Carla. Carla Monique. Carla Monique, Rafael me chama sempre de Monique, né? É porque minha prima é Monique, aí eu estou acostumado Para com o quem nome. não sabe, eu sou Carla Monique. Algumas pessoas me chamam de Carla, outras pessoas me chamam de Monique, e é bem democrático. Bom, eu sou psicóloga clínica comportamental, sou atuante na parte de pesquisa e também atendo clinicamente. Por que eu digo que eu sou atuante na parte de pesquisa? Porque minha vocação é muito mais para pesquisa, muito mais para a parte de pesquisa e investigação. Então, eu sempre tive essa inclinação para a pesquisa. Fazer psicologia nunca foi para ter um diploma somente, ou nunca foi para me entender, como a maioria das pessoas, a maioria dos meus colegas faziam, né? Eu quero fazer psicologia, eu quero me entender. Esse era o principal objetivo. O meu sempre foi realmente pesquisar. Então, basicamente é isso. Estou falando de disforia de gênero, enfim. Pois bem, não sei por onde a gente vai começar. Entender. Eu posso, Como a gente... Hã? eu posso. Você pode começar, porque senão eu já vou falando, aí eu não paro de falar, né? Eu tenho que dar oportunidade para os outros falarem. Então, o assunto de hoje, como eu já falei, a gente vai entender as raízes de tudo isso. O problema disso é que as pessoas acham que isso é algo muito novo, né? Que apareceu do nada, né? Há 20 anos atrás a gente não via falar, e a gente nem tinha Netflix, não tinha redes sociais, a gente não via falar esse tipo de loucura, né? Como médicos, como o Alexandre Sader ou o Durval Damiani, falando que é normal que você bloqueie a puberdade de um pré-adolescente, né? Então, a gente vai começar a fundamentar isso justamente para algo maior que a gente vai criar, que é a base teórica, a base filosófica e a clínica, que é principalmente a expertise da Carla. Então, pode começar, Carla. Eu vou te interrompendo aí, a gente, se tiver Não, por favor, me perguntas. interrompe. Me interrompe. Uhum. Então, a gente precisa entender. Quando estava. Eu vou falar essa história, né? Eu sempre falo essa história porque ela é fundamental para que a gente entenda por que a gente precisa contextualizar historicamente a questão da ideologia, para que se compreenda realmente a sua finalidade. Então, quando eu estava falando, quando eu estava na faculdade, eu já percebia muitas ideologias, mas eu não, ideologias não, eu já percebia um discurso meio que padronizado. E qualquer Político. político. Na verdade, no momento eu nem sabia do que se tratava. Era um discurso, né, que você não podia ter uma voz dissonante, você não podia pensar diferente. E aquilo me soou muito estranho. Bom, como é que a gente não pode pensar diferente se a gente está num lugar para debater ideias, né, e chegar em algum consenso, né? Esse é o objetivo da ciência, é a gente debater, enfim, e ir refinando e lapidando as ideias. E eu não consegui ver claramente aquele espaço na minha formação. E óbvio, eu fui buscar informação e eu acabei descobrindo
que era uma questão política e ideológica, não só política, né? Porque a gente pensa político, a gente, quando fala político, a gente lembra logo de PT, PSDB, esse clássico lá, e não tem nada a ver com isso, é uma forma muito rasa de debater as questões políticas, né? Então, quando eu entendi que era uma questão ideológica, eu comecei a entender por que estavam dessensibilizando a minha moral na minha formação. Eu comecei a entender essas entrelinhas, mas para que eu conseguisse argumentar com um professor, para que eu conseguisse argumentar com qualquer pessoa sobre o que eu estava vendo ali na faculdade, eu precisava entender as raízes de fato, precisava saber o que é uma ideologia, como ela surgiu, né? E aí a gente vai na Revolução Francesa. Eu sei que pode parecer chato a gente falar de história, a gente fala assim, vocês vão ver que é bem empolgante, na verdade. Quando a gente fala de história, é algo bem que chama muito atenção, pelo menos a minha chamou, porque fez todo sentido. É como montar o quebra-cabeça. Se eu vejo umas partes do quebra-cabeça e não consigo montar o restante, uma percepção incompleta da realidade, fica um recorte da realidade. Que, na verdade, é basicamente nisso que as ideologias elas se consolidam. Elas pegam um recorte do ideal de mundo que elas desejam, que elas almejam, e fazem uma propaganda em cima desse ideal. E ela não contempla o quebra-cabeça todo, a realidade como um todo, né? Ela contempla um aspecto e se baseia naquilo toda a sua ideia, toda a sua formação ideológica. Então, é basicamente essa introdução que eu queria dar. Se você quiser que eu continue falando, eu falo, mas a gente pode ir trocando ideias, acho. Então, deixa eu só. Vocês que estão aí no Instagram, a gente está numa live agora no meu canal no YouTube, que não está mais sendo censurado. Então, vão lá, que fica menos disperso quando a gente está no YouTube, porque ali foi feito justamente para isso, né? Aqui no Instagram, as pessoas ficam um pouco dispersas. E lá, mande sua pergunta, compartilhe essa live, nos ajude, porque é de máxima importância que a gente está falando aqui. Pode continuar. Qual o nome do teu canal, Rafa? Só letra aí. Rafael Sanzio Amaral. Só tem eu Só lá, letra o aí o Amaral. Sanzio. Tá aí, né? Já tá aqui no nome do arroba do Instagram. Rafael com Sim. PH. Não, é. Tá normal? Tá com F. É Rafael Amaral Sanzio. Ou Ok. Rafael Sanzio Amaral. Vão lá e manda a sua pergunta, tá bom? Pode continuar, Monique. Mas assim, qual o intuito de tu explorar isso, justamente? Porque isso parece que não tem nada a ver com clínica, né? É o que eu pensava, né? Parece que não tem nada a ver com a parte Exatamente. clínica. Parece Pode que não continuar. tem muito a ver. Parece que não tem muito a ver, mas está totalmente interligado. Infelizmente, porque a gente vai ver no decorrer da live que a nossa formação ela é uma formação comprometida ideologicamente. Sendo assim, a gente nunca vai, de fato, trabalhar realmente com a ciência. A gente vai trabalhar com as ideias da ideologia. Então, quando a gente fala sobre transgeneridade, a gente está falando sobre uma ideia ideológica. Mas quando a gente fala de disforia de gênero, a gente está falando de um aspecto, de doença de transtorno mental. Então, essa é a minha área. Então, a minha linha de pesquisa foi justamente essa, foi como esse discurso político e ideológico estava interferindo na disforia de gênero, que é um aspecto clínico, não tem a ver Sim. com política, mas estava se interferindo, e esse processo ideológico, ele é um processo psicológico, Uhum. não é um processo diferente. A gente antes vivia um tipo de cultura, e hoje a gente está imerso em uma cultura totalmente adoecedora. Eu digo que a nossa formação é o seguinte, nos formaram para tocar fogo no parquinho e a gente aparecer como pessoas segurando extintor. E, na verdade, a gente só está tocando fogo no parquinho, reforçando o adoecimento mental, porque a partir do momento que a gente não enxerga as raízes que está gerando todos esses desdobramentos de comportamento, essas disfunções comportamentais que a gente vê, a gente não consegue, então, ser efetivo. A gente é apenas superficial.
Então a gente está tocando fogo ali, até no nosso discurso, né? Um dia desse eu estava assistindo uma live do conselho, e eles já estavam em um outro plano, enquanto a gente ainda está discutindo aqui, disforia de gênero, transgeneridade, a gente está discutindo isso aqui, mas eles já estão mais na frente. Olha, a gente já precisa desconstruir essa ideia de que a transgeneridade está ligada à disforia de gênero, né? Porque a gente já está em outro... A gente precisava disso para formar uma ideia política para facilitar o transicionamento pelo SUS. Então, eles conseguiram dessensibilizar essa etapa, já está totalmente aceito como uma condição médica, tanto é que o SUS ele entra, mas eles já estão mais na frente que a gente, eles já querem se afastar desse discurso. E a Deixa eu gente te conhece... perguntar, deixa eu te Sim. perguntar, Carla. Define aí realmente o que é a disforia de gênero, porque eu já falei sobre isso várias vezes no meu conteúdo, mas eu quero que tu fale como profissional realmente da área, da área clínica. O que é disforia de gênero? Explica aí para o pessoal. A disforia de gênero nada mais é do que um transtorno de desenvolvimento. Né? Bem, resumindo, é isso. A disforia de gênero, ela é muito rara, muito rara. Ela é 0,03, se eu não estou enganada, para menino, e 0,01 para menina. Ainda é mais baixo. O que a gente vê na adolescência com esse discurso aí de transgeneridade é o inverso, né? Acho que as meninas, eu não vi nenhuma estatística relacionada a isso, mas eu acho que as meninas acabam sendo mais influenciadas. Mas Sim. para a disforia, para o transtorno em si, é diferente, né? É muito raro. A disforia de gênero, ela tem baixa incidência e baixa prevalência. Significa dizer que ela ocorre de forma muito rara e que ela se perpetua, também, na verdade, que ela deixa de se manter com o passar do tempo. A partir do momento que a criança ela vai amadurecendo, e um detalhe importante, disforia de gênero era um aspecto apenas da infância. Olha que interessante, né? E Sim, hoje a gente vê mas por que adultos... Sim. Não, deixa eu te perguntar, mas por que hoje tu vê, eu sei essa resposta do contexto meio do contexto da propaganda, mas por que hoje eles justificam tanto que tudo, até pessoas de 20 anos têm disforia de gênero? Por exemplo, John Money, que a gente vai falar daqui a pouco. John Money, ele tinha disforia de gênero. Por isso que ele ele embasou todos os estudos científicos dele no esquema do intersexo, né? Porque, na verdade, ele tinha disforia de gênero. Não acho Como que ele tinha... acontece isso? Na verdade, a minha crença é que ele não tinha disforia, que ele tinha um fetiche mesmo. É. Eu não cheguei a investigar isso, mas eu não sei a história do John Money, você deve saber com mais propriedade. Mas Não, muito não. provavelmente... Sim, não, o que eu tô te falando assim, provavelmente era um fetiche, né? Mas segundo lá o Instituto John Hopkins diz, ele tinha disforia de gênero. Até conversando com a Stella e com a Sasha, ela fala, ele tinha disforia de gênero. Aí eu na minha cabeça, né? Na hora eu não respondi, eu falei, mas eu acho que é um fetiche, porque já que ele participava desses grupos dos caras que gostam de criancinha, da desconstrução da família, por isso que E não tem nada a ver disforia de gênero com isso. sim, tem um caso lá Então, do Dr. Marcus Evans, por exemplo. Ele estava tratando, tem aqui no canal essa entrevista. Ele estava tratando um paciente já tinha, por exemplo, uns 5, 6 anos. E esse paciente, ele tinha 25 anos, ele tinha esquizofrenia. Aí ele teve o surto lá, do nada ele resolveu fazer uma transição de gênero e o Instituto Tavistock afirmou ele. Mas ele não tinha disforia de gênero. Ele tinha a esquizofrenia. maioria não tem. Uhum. A maioria não tem. Para a gente poder validar a disforia de gênero, tem vários critérios, antigamente, né? Porque a gente sabe que esses critérios do DSM, eles sofrem pressões políticas para se ajustarem à narrativa. Então, antigamente, era muito claro que disforia de gênero era um transtorno, né? E hoje em dia, eles colocam o transtorno só dentro do texto mesmo. E para quem tem uma formação como a minha, consegue, que não é ideologizada, né? Consegue fazer a leitura do que é um transtorno mesmo que não esteja classificado como um transtorno. Né? O que é um transtorno é uma fuga da realidade, é uma forma como a gente se estrutura,
diferente da realidade. Da realidade. Então, assim, esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Eu Da ia falar disforia de outra coisa, gênero. acabei esquecendo o que eu estava falando. Da Oi? disforia de gênero e o transtorno. Sim. Então, eu estava falando do DSM. Então, o Sim. DSM, ele tem essa influência, ele tem esse discurso médico, que é muito criticado por uma parte das elites, que discordam da forma como ele é medicamentoso, das elites, eu falo das elites ideológicas. Sim. Porém, eles criticam e, ao mesmo tempo, eles sabem que eles têm domínio sobre o DSM, tanto que tantos outros transtornos foram, aos poucos, sendo alterados por conta dessa pressão política. Uhum. Então, ele sofre, sim, essa pressão política, mas, apesar disso, ele tem lá toda uma estrutura de, por exemplo, dizer o que classifica de fato a disforia de gênero. Ela tem que ser persistente por mais de 6 meses, ela tem que causar um forte desconforto, ela tem que, de certa forma, isso incorre muito na questão do sexismo, mas ela tem que apresentar desejos por viver práticas que o outro sexo tem, né? E aquilo não é algo simples para a criança, não é realmente algo sofrido mesmo. Ela não se identifica de fato. É muito sofrido isso para a criança. Porém, à medida que a criança vai amadurecendo, ela não é reforçada, certo? Porque a partir do momento que a criança é reforçada a interpretar a realidade de uma forma que ela não é, aí é um problema, porque aí você pega aquele transtorno e você tá de forma positiva reforçando aquele comportamento. Então, quando você faz com que a criança ela tenha uma visão clara sobre a realidade, porque os pais eles são intérpretes da realidade para os filhos. Uma vez que áreas importantes do nosso cérebro, como o lobo pré-frontal, não está ainda desenvolvida, a criança não tem ainda condições de interpretar a realidade como ela é. Então, cabe aos pais dizer, olha, se você colocar o dedo nessa tomada, você vai levar um choque e você vai se machucar. Então, o pai está interpretando ali um perigo que ele está vendo, que a criança ela não vê porque ela não tem ainda esse amadurecimento. Então, ela vai, a partir do momento que os pais que têm crianças com disforia de gênero, que eu diria que, assim, nossa, é muito baixo a verdadeira disforia de gênero, é raro, se ele dá o direcionamento correto, claro, e o que é direcionamento correto? Não é forjar a criança. Monique, vai mais para cá, que tu tá indo pro lado da tela. Opa, não estava nem prestando atenção, desculpa. Sim. Diz que eu realmente estou totalmente... Sim. Deixa eu te... tem uma pergunta aqui. Oi, boa noite, já que tá lá no Reino Unido. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Quem quiser ajudar, o menino perguntou o Pix. O Pix é meu e-mail aqui. Eu nem veio isso na minha cabeça, mas se quiser ajudar, está disponível. Eu coloquei aí nos comentários. Tem uma pergunta para ti aí, Monique. A doutora comentou que na maioria dos casos a criança deixa de ter disforia naturalmente, mas mesmo nesses casos não seria interessante um acompanhamento terapêutico psicológico? Isso é o assalariado. Como é teu nome, assalariado? Manda aqui que a gente não te chamar de assalariado. Eu adoro Todos esses nós somos. nomes do Instagram. Posso responder? Pode, sim. Desculpa que eu vou trocar de óculos, que esse óculos meu tá horrível. O nome dele é Pedro. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Olha, a doutora comentou que na maioria dos casos a criança deixa de ter disforia naturalmente. Eu sempre afirmo isso segundo os estudos lá que eu posto, enfim. Mas mesmo nesses casos, não seria interessante um acompanhamento terapêutico psicológico? Isso aí, o assalariado, o nome dele é Pedro. Tá. Será que é Perfeito. Sim, claro que precisa, porque existe um sofrimento. E o terapeuta ele vai trabalhar no sofrimento existente, né? Existe um sofrimento, a gente vai trabalhar em cima deste sofrimento, não necessariamente em cima do sintoma. É como se eu tivesse com dor de cabeça, porque... Oh, desculpa. É como se eu tivesse com dor de cabeça,
porque eu não bebi água o dia inteiro. Aí o que, é que eu faço? Eu vou tomar um remédio analgésico. Então, eu estou tratando o sintoma, né? E não a causa. Qual é a causa? Eu estou há muito tempo sem beber água, sem comer, talvez. Então, eu preciso tratar a causa. Então, qual é a causa do sofrimento? Talvez uma imaturidade, talvez a criança ainda não desenvolveu plenamente, talvez ela tenha um atraso significativo, ela tem autismo, como tem muitas pesquisas que estão fazendo essa correlação. Talvez, então, tem que descobrir qual é a causa desse atraso da criança. E à medida que a criança ela vai amadurecendo, sim, ela vai então entendendo, né? Ela vai entrando ali na realidade e se sentindo segura em relação à sua, ao seu sexo. Não vou dizer gênero, mas vou dizer sexo. O seu sexo, tá? Então, agora, se a criança ela tem outras inclinações, se ela é mais afeminada, isso já é uma outra coisa. Isso não tem a ver com disforia de gênero, por favor. Isso é uma outra coisa e as pessoas misturam muito com disforia de gênero. E nada tem a ver. Nada tem a ver. Muitas vezes a criança, ela só é criada por avós, por tias, né? Ela não tem uma referência masculina, isso é uma outra coisa. Mas não é disforia de gênero. Ah, eu sempre fui meio menininha, não tem a ver com disforia de gênero, tem nada a ver. Nada a ver. Tá. Outra pergunta, Monique. Nossa, essa pergunta me Pode me foi. chamar de Monique, não tem problema não. O pessoal que já entendeu. Tá, É Monique Carla, né? Mas daí eu só Carla chamo ela de. Carla Monique, mas eu chamo ela de Monique porque também é o nome da minha prima, eu acho melhor. Aí fica mais fácil lembrar. Sim, vamos supor, tu como psicóloga, segundo eles, por exemplo, a Irene Monteiro aqui na Espanha, a ministra da Igualdade, ela disse o seguinte, que uma criança de 5 anos, ela tem direitos, como diz aqui, ela enfatizou isso, direitos sexuais, do qual esses direitos, ela pode escolher com quem ela vai ter relações sexuais, né? Eu tô falando de criança de 5 anos. Uma criança nessa idade, ela tem a percepção realmente de sexualidade, ela é realmente sexual ativa, porque, bom, deixa eu só falar um pouco. Esse conceito, na minha opinião, esse conceito é keynesiano, de Alfred Kinsey. Quem não conhece Alfred Kinsey foi o que escreveu 2 livros que se chama Male Sexual Behavior, Comportamento Sexual Masculino, ele lançou isso em 1948. Esse estudo dele eu explico bem no meu livro, ó, tá aqui o livro aqui, ó, que ele fazia experimentos absurdos, malignos com crianças a partir dos 3 meses de idade, que inclusive ele masturbava essas crianças, e segundo ele, essas crianças tinham orgasmos. Tu, que trabalha com Registrado, isso, né? isso é registrado, e a fundamentação de toda essa galera aí, principalmente aqueles que estão lá no antigo, lá do Hospital das Clínicas, que dizem que uma criança, ela é sexualmente ativa, a fundamentação dessa galera é Alfred Kinsey e John Money. Qual a tua resposta sobre isso? Qual a tua experiência? Isso é verdade ou não? Né, assim, é óbvio que a criança ela não tem maturidade para interpretar o mundo ao redor. Assim, isso é tão óbvio que a gente só vai formar. Quantas escolhas você fez com 18 anos que aos 22 você se arrependeu? Você não faria. Quantas escolhas, né, a gente fez na adolescência e a gente não faria hoje? Porque não faz o menor sentido. Agora imagina uma criança que não tem nenhuma referência, não tem a formação do imaginário ampla, não tem como se basear, não tem nada. Ela está sem informação. Então ela não pode de maneira alguma ir para uma etapa tão complexa da vida, né? Embora seja uma parte bonita da vida que é o sexo, porque querem realmente deixar o sexo feito para o objetivo, para a sua finalidade, né? Então, é uma parte bonita. Embora queiram deixar isso como algo muito negativo, fazendo com que várias pessoas tenham transtorno da sexualidade. Isso também é uma outra vertente. Mas o que é importante dizer sobre essa sua fala é que nada disso é aleatório. Ninguém chegou em 15 do nada, a gente não está debatendo isso do nada, a gente está debatendo isso porque tudo isso começou por uma ideologia, né? Ideologia. E como a gente falava no começo, quando houve a questão da Revolução Francesa,
E é importante entender isso, porque se a gente entende a origem da coisa, a gente vai entender como ela se norteia para tomar decisão, o que significa o ser humano, o que significa o seu filho para eles. É só uma peça no tabuleiro, é só um jogo ali, né? Para fazer parte do que eles querem mesmo. Então, entender essas raízes é fundamental. E eu coloquei aqui uma fala para não esquecer, porque é como realmente eu defino a questão da ideologia, tá? É uma definição minha de ideologia, que é um conjunto de crenças fundamentadas em um ideal. Ela não está fundamentada na realidade. Ela está fundamentada em um ideal. Qual é o ideal? Qual foi o ideal dos... Como começou essa questão de direita e esquerda? E aí muita gente pode dizer, mas a direita também é uma ideologia. Bom, se a direita é uma ideologia, ela vai ser a partir do momento que ela não estiver alicerçada na verdade. Se ela estiver focada no ideal de alguma coisa, sim, ela está com um discurso ideológico, mas se ela estiver alicerçada na verdade, e a maioria do pessoal de direita entende como cristão, e aí a gente vai um pouco mais fundo, cristão, Cristo, a verdade, enfim. Se ela estiver alicerçada na verdade, a gente vai conseguir interpretar a realidade. Como eu estava falando, né? Ela é baseada em um ideal que orienta o pensamento. Quando a gente forma o pensamento de um indivíduo, a gente está formando nele toda a linha de comportamento dele. Né? Ele vai justificar, como foi na época da ideologia nazista. Da ideologia nazista. A gente tinha Não o pode falar Hitler. essa palavra, não pode falar essas palavras, que Não cai. sabia, desculpa. Fala o cara de bigodinho e a época lá durante a Segunda Guerra Mundial. Pra te Então, assim, ver. o rapaz, o bigodinho, como foi que essa ideologia, ela conquistou milhares de alemães, né, que fez com que eles ficassem e pode falar antissemitismo? Sim, sim, pode. Como foi que essa ideologia realmente corrompeu a ideia de ser humano para eles? A partir do momento que se repetia muito a mensagem, a mensagem é o seguinte: eles são inferiores a nós, né? Era o tempo todo, eles são inferiores a nós, eles não valem nada, eles querem nos destruir. Enfim, começa a criar várias narrativas em torno da verdade. Você vê que é um recorte. Eu consigo, então, pegar esse recorte da realidade e dizer, então, bom, esse aqui é o ideal. O ideal é que a gente extermine eles, é que a gente mate eles, porque eles são o caos do mundo, né? E não foi diferente, por exemplo, na minha formação. Na minha formação, eu ouvi direto dizer: o problema é que a gente tem uma sociedade muito conservadora. O problema é que os crentes os evangélicos, os cristãos, são um atraso. E de onde vem esse discurso? Esse discurso no secularismo, na minha formação. Esse discurso começa a partir... Teve a questão do iluminismo, né, que mudou toda a ótica de pensamento da sociedade. Bom, a gente precisa se orientar através da ciência, a gente precisa afastar os dogmas religiosos, porque a gente precisa construir um novo homem. E aí, com essa influência, né, toda a literatura começa a sofrer vários processos de mudança ali, né, rejeitando tudo que a gente tinha antes como história, tudo que a gente levou anos para construir. E aí Sim. vem jacobinos e gerondinos, né, numa assembleia famosa, né, que aí começa a nossa história, a história mais firme do Ocidente, né? Essa divisão não ideológica, essa divisão de razão, eu diria assim, porque eles são fundamentados em uma ideia. E aí, só para vocês entenderem, que eu vou fazer uma linha rapidinho, quando eu concluir um aspecto, eu vou desdobrar bem rapidamente e a gente vai chegar em gênero. E aí, eles constroem toda essa linha. Eles, na verdade, lutam contra... A França estava passando por vários processos e eles, os gerondinos, fizeram uma proposta para que as leis, os reis fossem regidos por leis, mudasse algumas coisas, mas a gente não se afastasse das nossas raízes, do que foi construído. Já os jacobinos, que é a esquerda, ela disse, não, vamos acabar com tudo.
Vamos partir do zero, vamos buscar um novo homem, vamos desconstruir uma natureza, a natureza que a gente veio de Deus, vamos desconstruir esse aspecto, né? Totalmente. Então, Gnosticismo puro, 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 né? exatamente. Eles dizem que eles são ateus, mas é gnosticismo puríssimo. Exato. Então, assim, eles fazem essa ruptura, e o que acontece? Essa revolução, ela já começa assim. Isso é antes do cara do bigodinho, tá? Só para vocês verem como um vai bebendo da fonte do outro. Como isso vai influenciando a história e todas as guerras que a gente tem. Hoje a guerra é de informação, né? Mas, enfim. E aí, eles passam por esse processo de discussão, e aí os gerondinos criam, liderado por Rubens Pierre, né, cria a questão da guilhotina, e aí todas as pessoas que têm um pensamento divergente da ideia de revolução, essas pessoas, elas são mortas. Então, vamos voltar aqui para o conceito. Ó. É um conjunto de crenças fundamentadas em um ideal. O ideal deles é desconstruir. Você não é nada. Rafael, se você tivesse naquela época lá, você não seria nada. Quem estiver nos assistindo, você não seria nada. Seus filhos não significam nada para a revolução. Nada. Eles precisam desconstruir o homem e afastá-lo de Deus. Esse é um dos principais eixos da revolução. Então, o que acontece? A revolução, ela se dá nesse aspecto, e aí matam-se mais de 40 mil franceses, se eu não estou enganada, na guilhotina, guilhotinado. Inclusive o rei e a rainha parece que foram guilhotinados também, não Sim, lembro. sim, sim, foi. Então, o que acontece depois dessa revolução, depois de muito sangue? Eles deixaram vivos essa mensagem, porque a gente pensa que a guerra começou com esse processo de guilhotina e tal, mas começou através da influência do iluminismo, né, afastando o homem de Deus. Uhum. E aí penetrando na educação, o que a gente chama de secularismo, porque tem gente, eu conheço pessoas que vieram me perguntar o que é secularismo, pessoas formadas não sabem o que é secularismo. Então, assim, através da educação, eles entram com o discurso da revolução, vamos desconstruir o homem. Então, vamos desconstruir o homem, vamos acabar com a propriedade privada, e no início era uma questão econômica. No início era uma questão econômica, mas como eles perceberam que a questão econômica não ia ter frutos, porque todo mundo queria comer bem, todo mundo queria ter bens, todo mundo, isso não ia funcionar. Então, a estratégia mudou, se tornou uma estratégia cultural. Então, olha, agora sim, eu vou pegar essa história e vou desdobrar. Então, eles entram com a Revolução Francesa, o período do Iluminismo antes da Revolução, a Revolução Francesa, eles entram com a ideia de desconstrução, de revolução dentro do secularismo. Aí o secularismo vai influenciar a escola de Frankfurt vai influenciar todo o secularismo da América, dos Estados Unidos, que vai influenciar, obviamente, todos os discursos científicos, toda a formação. Então tá aí. O negócio não começou na guilhotina, começou nos livros, começou na informação. Começou, por exemplo, se eu sou leiga, eu sou uma pessoa que não sei ler, analfabeta, moro no interior, mas eu sei o que é. Bom, isso aqui é um menino, isso aqui é uma menina, né? E vem um doutor. E ele diz assim: olha, eu sou um doutor, você não tem formação para ver a realidade. E isso aqui não é um menino, não existe menino ou menina, né? Que mais para frente acho que já vai começar, né? Acho que esse discurso já está ganhando forma, né? Que não existe mais menino e menina. E o que aquele senhor vai fazer? Bom, se ele fosse uma Carla ou um Rafael, ele certamente iria dizer: não, o problema é seu com o seu diploma se você não consegue interpretar a realidade. Mas eu consigo e não vai ser o seu diploma que vai me fazer pensar diferente. Então, mas se for uma pessoa orgulhosa, querendo ser inteligente em ser, ela vai, claro, absorver o discurso secular, vai falar manso e bonito e eloquente, porque aquilo é mais bonito, aquilo é mais sedutor, aquilo eu mostro que eu tenho uma certa inteligência, um certo domínio, Sim. um certo... Enfim, então, eu vou convencer esse tipo de pessoas, as pessoas mais vaidosas, as pessoas que realmente... Mas isso é científico? Uma vez eu estava conversando com uma menina sobre... É psicóloga também, ela.
Eu tava falando, não, porque o temperamento do meu filho, ele é sanguíneo. Mas eu não acredito nesse negócio de temperamento ainda. E é uma pessoa extremamente secularizada, que acredita muito nos processos seculares, na ciência, né? Com cifras. Então, assim, essa pessoa acredita muito nisso. Mas voltando, então toda a nossa formação acadêmica, é claro que existem pessoas como eu, Rafael, e muitos outros que estão assistindo aqui, que vão dizer, não, tá errado isso aqui. E essas pessoas, elas vão ser desprezadas, por quê? Vou voltar de novo aqui, ó, para vocês terem uma ideia como isso é importante. É um conjunto de crenças fundamentadas no ideal. Se eu e Rafael não falamos o ideal do sistema, que é essa desconstrução do homem, essa desconstrução da pessoa humana, se o Rafael não fala essa linguagem, a gente não está, de fato, sendo útil à revolução. A gente não está, de fato, fazendo parte da ideologia, porque a gente não está fazendo recorte da realidade. A gente está contemplando a realidade como um fato concreto. Não como hoje, por exemplo, uma criança com disforia de gênero, ela não precisa mais passar pela etapa de diagnóstico. O psicólogo não precisa mais avaliar durante 6 meses. Ela só basta chegar no consultório e se autoafirmar. E dizer, olha, eu sou assim. E a partir daquela afirmação, já que a formação da sexualidade, já que a questão da identidade sexual, eu chamo sexual, mas eles chamam de gênero, tá? Isso pode causar uma certa confusão aí. Mas eu tenho meus motivos para chamar assim. Então, quando você pegar essa identidade de gênero, tá? E você diz, você pode dizer como você se sente. Isso é subjetivo, isso não diz respeito a mim como profissional, mas a você como pessoa, porque só você pode dizer como você se sente. Eu realmente não sei mais para onde a gente vai. A gente está num nível de loucura que os próprios profissionais da área de saúde, né, estão entrando nesse nível de loucura. E uma coisa que eu escrevi no meu TCC, no final, foi que existe um princípio ético médico que fala, né, que o primeiro a primeira orientação que o médico deve ter ao lidar com o paciente é um princípio ético de, primeiro, não faça mal. Se você não sabe o que fazer, você primeiro tem que ter esse princípio ético. Comece não fazendo mal. Comece não ferindo aquela pessoa. E hoje o que a gente está vendo? Mutilações, hormonização. Eu não sei de verdade, não sei se é hormonação ou hormonização. Enfim, vocês começam Então, assim, é tudo pelo dinheiro hoje. Por quê? Porque a gente não tem... A gente perdeu aquela referência. Bom, eu preciso seguir uma vocação, de acordo com as minhas habilidades, de acordo com o meu chamado. Então, eu vou trabalhar pela verdade, eu não vou trabalhar pelo dinheiro. Então, deixa eu te interromper, Monique. Desculpa, Olha, tem uma pergunta do Detalhando. Como é teu nome, Detalhando? Ele fala, o que os pais podem fazer de forma prática para ajudar os filhos que talvez estejam confusos? A gente falou isso no começo, talvez tu não tenha escutado. Como Não, é? ele pergunta, o que os pais podem fazer de forma prática para ajudar os filhos que talvez estejam confusos? Deixa eu dizer uma coisa que eu acho importante. A gente falou sobre disforia de gênero, mas o que você fala, Rafa, que é a questão do... Como é? Toda vez eu esqueço. Como na minha área eu não estudo muito, mas toda vez eu esqueço que você fala tem um processo de manipulação que é... Você lembra? Não. Propaganda, desconstrução. O efeito de muita gente sendo transgênero é uma questão... O contágio social. Isso. A gente tem 2 formas de abordar, tá? Uma coisa é a disforia de gênero. E aí a gente não precisa se preocupar necessariamente com o comportamento em si. A gente só vai trazer a criança para a realidade agindo naturalmente, sem dizer, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Se você faz isso, você está, de certa forma, reforçando o comportamento. Mesmo que você esteja negando, você está reforçando. A melhor forma, quando é criança e tem, de fato, a disforia de gênero, isso é importante dizer, é tratar o sofrimento da criança, esperar a criança amadurecer, amá-la incondicionalmente, e vocês vão ver que ela vai amadurecer e ela vai... deixa eu ver. Não é tão simples assim, tá? Como eu tava falando. Tem muitas coisas importantes que não dá para falar aqui em live que precisam ser feitas. A afetividade é importante.
na formação dessa criança, é extremamente importante. Por que a esquerda se apropria tanto do discurso da afetividade? Porque elas sabem que os pais, eles querem ganhar dinheiro. Eles querem, claro, não estou falando que é errado não, tá? Ganhar dinheiro é necessário, mas os pais, eles estão, a riqueza dos pais hoje, não de todos, mas da maioria, está nos bens, né? Uhum. Então, assim, eu coloco meu filho numa creche, ele não vai ter contato comigo porque eu preciso trabalhar. Será que precisa mesmo? Será que você precisa mesmo dos seus 5 mil? Né? Vamos fazer. Eu tô só jogando aqui. Quando a pessoa realmente precisa, se a avó, por exemplo, se tem a avó para cuidar, é o ideal. Mas não deixar numa creche, por exemplo, nos primeiros anos de vida, os primeiros 3 anos de vida, não fazer isso com a criança, né? Especialmente o menino. Então, a afetividade, porque eles querem tanto que as crianças entrem cada vez mais cedo na escola, porque eles sabem que essa fase do desenvolvimento é extremamente importante. Se a criança tem uma base afetiva fragilizada, ela muito provavelmente vai ser seduzida pelo discurso ideológico, porque ela tem um vazio nela que vai ser preenchido através das identificações, né, dessa questão identitárias, né? Ah, eu sou essa bandeira me representa, ou eu sou, não sei se pode falar, Pode. eu sou a bandeira colorida, eu sou a minha cor da pele, eu sou. Então, essa carência afetiva faz com que as pessoas elas sejam facilmente cooptadas por ideologias. E isso não tem como. Imagina uma raiz, né? Se você não nutre essa plantinha, esse ser na infância, quando ela chega na adolescência, ela vai estar basicamente formada, né? E aí, pensando também nesses jovens, que é o meu público, as pessoas que eu realmente atendo, são esses jovens com essas crises de identidade, a gente não tem, a gente não tem como voltar lá atrás, né? Uhum. Obviamente. Olha E só, Monique, tem uma questão aqui. O Pedro, assalariado do perfil dele. Uma dúvida sobre a questão clínica. Nesses casos de disforia, pode acontecer de a criança não se identificar nem como homem, nem como mulher? Uma criança, a gente está falando. Tu entendeu? entendi, sim. É o quê? É o tal do gênero neutro, é? Provavelmente É é o isso tal do gênero que ele neutro, tá né? questionando. Ah, pode ser. Eu nunca li nada, confesso que eu nunca li nada assim específico sobre isso. Mas Nossa, pode ser travou. também. Eu nunca li, não vou, mas, bom, a criança nem sabe. Vamos Responde de ser novo, bem, Monique, porque travou. vou reformular. Vamos ser bem específico nessa resposta. De onde a criança vai tirar essa ideia de que ela não é nenhuma coisa nem outra? Hum, Quem tá falando para essa criança a realidade? Porque a realidade só existe uma coisa ou outra. Se a criança não se vê nem de uma coisa nem de outra, de onde ela pegou essa referência? Porque não parou na cabeça dela do nada. Se não faz parte da realidade, veja, se não faz parte da realidade, alguém fez essa interpretação. E aí é que a gente precisa analisar direitinho, porque na literatura realmente fala sobre é, sexos opostos, né? E sim. pode ser que mais atualmente, mais assim, ideologicamente, tem essa literatura, mas eu não leio artigo científico, não que eu não leio, mas eu não valido artigo científico é, que não tem uma pesquisa séria, se esses artigos científicos eles não têm uma pesquisa longitudinal, ele é influenciado, ele é financiado, na verdade, por entidades que têm um interesse na causa, aí você já perde a credibilidade para mim. Então, vocês deveriam pensar dessa forma também, porque, como eu falei, o secularismo está tomado. Está tomado. Por exemplo, eu aqui, eu quero entrar para ser pesquisadora. Então, eu tenho enormes problemas com isso. Quem é que vai aceitar uma pessoa? Mas eu sei que, olha, vocês vão ser testemunhas, viu? Eu sei que quando a gente defende a verdade de certa forma, quando a gente defende a verdade de certa forma, ela nos conduz a algum lugar. E Sim. eu sei que eu vou enfrentar desafios para encontrar pessoas que queiram financiar
a minha linha de pesquisa. Eu posso até entrar, mas pessoas que queiram financiar a minha linha de pesquisa, eu vou encontrar sérios problemas. Mas eu estou pronta para isso. Mas quantas pessoas estão dispostas a perder o seu registro profissional que vocês conhecem? Olha, Quantas Monique, pessoas. Monique, Quantas... não, não, desculpa. Olha, esses dias saiu a declaração de Westminster. Ah, um dos brasileiros que assinou foi a Ana Paula Henkel, né, a ex-jogadora de vôlei, que é Sim, comentarista e sim. jornalista também. Maravilhosa. Muitos deles, eu até citei muito dos médicos das universidades, Oxford, da Austrália, dos Estados Unidos, eles saíram, eu citei, eu fiz referência bibliográfica na conclusão do meu livro, mais de 200 profissionais que se opõem a essa agenda. E, e a gente não está Legal. sozinho. A gente não está sozinho. Por Que exemplo, bom! Que bom que a gente. Na verdade, eu sei que a gente não está só. Eu sim, e sei. essa Mas declaração, nós não ela somos a assim, maioria. sim, Quer dizer, essa somos a declaração, maioria, mas uma maioria silenciosa. Esse é o problema. sim, exatamente. A gente, nós somos a maioria. Só que aqueles que realmente dão cara a tapa não são tantos assim. E assim, e tudo isso é muito bem fundamentado, né? Porque o objetivo que é nessa declaração de Westminster tem um monte. Cara, tem a Ellen Pluckrose, tem o James Lindsay, que ele publicou. Os dois publicaram aquele livro Cynical Fury. Tem a versão em português desse livro que eu sei. Eu até assisti umas entrevistas com eles, com o ex-ministro da Economia lá da Austrália. Assim, eles eu não estou nem te desanimando. Eles assim, eles não são otimistas referente à academia, mas eles estão lá. Eles estão fazendo a fundamentação dele. É isso que eu e tu a gente está fazendo em português, na língua portuguesa, criando uma fundamentação para que as pessoas se baseiem não nesses estudos científicos tendenciosos. Ó, novamente, eu até deixei esse dado, né? 55% dos estudos científicos publicados na revista The Lancet, a super hiper de medicina lá do Reino Unido, são fraudes, são fakes. Sou eu que estou falando, não é o ACO de lá. Só que lá no Reino Unido também tem o Dr. Marcus Evans, tem uma entrevista dele que eu fiz aí, está disponível aqui no canal. Tem a Stella O'Malley na Irlanda, que ela já publicou 3 livros, inclusive ela tem um documentário da BBC. Tem a Sasha Ayred nos Estados Unidos, tem a Lisa Marchiano, tem muita gente, só que isso não chega no Brasil. Assim, para a gente criar essa Brasileiro é fundamentação, pior, né? por isso que a gente está. Tá aqui o assalariado falou aqui, o livro é Teoria Cínica. Exatamente, esse aí mesmo. Assim, isso que a gente está falando aqui, eles falam ali. Tem o meu livro, eu acho que o meu livro está melhor do que a Teoria Cínica, hein, assalariado? Compra aí que tu vai entender. É muito bem fundamentado. Só que, por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim como nós, a gente está dando a cara a tapa como profissionais, ninguém vai querer contratar no serviço de inteligência de um governo o Rafael, que quase foi reprovado no Master porque disse que o governo estava mentindo. E ele estava mentindo. Só que, juntos, a gente pode criar uma força-tarefa para isso, e se auto-patrocinar, ajudar, essas coisas. Só que é preciso fazer. Cara, quando eu escrevi, por exemplo, quando eu escrevi meu livro, eu pensei, puta, esse livro é uma joia. Poucas pessoas, poucas pessoas estão interessadas. Mas por quê? Eu esperava isso, até porque o Brasil é uma cultura que não lê. Só que esse caminho que a gente está mostrando, ele precisa ser exposto, porque senão vem Judy Butler ou vem o Alexandre Sadek. Eu estou cansado de falar deles, eles vão entrar com processo contra mim. Eles vão dizer que é normal que uma criança tenha sua puberdade parada. Já você toma um hormônio químico para o seu crescimento e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá entendendo? Sim. Eu sei que essa batalha que a gente. Eu não vou dizer que a gente escolheu, eu vou dizer que a gente foi escolhido, tá certo? Porque se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher pensando assim de forma muito fria,
eu escolheria algo que me mantesse longe dessas condições. Mas a minha circunstância me convidou. Disse, eu tô dizendo que é para você estar aqui. Né? Então, assim, como eu sou uma pessoa que prezo coisas que normalmente a sociedade não entende, né? A gente é muito voltado para dinheiro, para, enfim, e zona de conforto. Ah, não quero problema, não quero conflito. Tá, mas eu também não quero. Eu também não quero, Rafael também não quer. Só que o que a gente quer é defender a verdade. E se defender a verdade vai nos custar alguma coisa, não sabemos. Até então, para mim, tem custado. Custou várias amizades, custou várias coisas, né? Então, tenho certeza que o Rafael também já abriu mão de muitas coisas para defender a verdade. Então, é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu amo essa história. Quantas pessoas tinham a mesma crença de Sadraque, Mesaque e Abednego? E estavam ajoelhadas, fazendo adoração para aquela estátua de ouro. Mas Uhum. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo eles sendo tão jovens, né, eles não sabiam de antemão o que iria acontecer com eles, mas eles estavam dispostos a defender a verdade. Então, para o espanto de, do rei, 3 jovens estavam ali de pé. E eu sempre, quando eu busco a referência de por que eu estou fazendo isso, eu lembro deles. Porque às vezes eu me questiono, né? Por que você poderia ter ido por esse caminho aqui, que, né? Por que você está fazendo isso? Vem cá, vamos ter uma conversa aqui, mas. Então eu lembro deles. Eu tô aqui porque eu tô defendendo a verdade. Então, se eu for. E assim, só concluindo a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles estavam de pé porque eles sabiam que tinham que estar de pé. Eles sabiam que só poderia adorar um único Deus. E quantos deuses nós da sociedade estamos adorando hoje? Por isso nos curvamos. Ah, eu não vou fazer isso, senão eu vou perder um amigo. E eu vou me curvar. Ah, eu não vou fazer isso porque senão eu vou perder dinheiro. Então eu vou me curvar. Ah, eu não vou fazer isso porque quem é, de fato, a nossa estátua de ouro? Bom, eu não vou me curvar para nenhuma delas. E mesmo que a fornalha de fogo ardente acabe acabasse tirando a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ainda assim estavam dispostos a morrer, né? Uhum. Mas não foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi que realmente eles dessem testemunho da verdade. Sim. Olha, o que tu tá falando aqui, tem muita gente que se opõe quando a gente toca na religiosidade, né? Eu sempre deixo claro. Tudo isso que a gente está vivendo é espiritual. Ó, quando começou a Revolução Francesa, que definiu esquerda, direita, é gnosticismo puro, é sociedade secreta, maçonaria pura, essas coisas. E assim, quando eu não tenho vergonha de dizer, eu defendo realmente o meu valor cristão. A Bíblia diz, existe homem e mulher, não, a gente não tem que matar, não tem que abortar, não tem que falar, não tem que fazer nenhum tipo dessas coisas. Por isso, eu enfatizo que eu tenho sim esse viés e sempre vou ter. Diferentemente dessas pessoas que fingem que não têm vieses, mas eles têm. Então, se alguém está aqui, vocês não são científicos, essas coisas, quem é que possui as chaves do campo da ciência? Sabe? Quem é onisciente? Quem é que define o que é ciência ou o que não é ciência? É essa a questão, né? Como tu falou, quando eu entrei nisso, eu fiquei indignado, mas como que uma criança, ela com 8, eu já falava isso no meu Facebook quando eu tinha. Como que uma criança pode ser sexual? Cara, isso é pedofilia. Opa, não pode falar, né? E ó, só que o assalariado, o Pedro falou. Você tinha que ir para o Fio Diário, Gazeta, Oeste, Rafael. Aliás, conheci seu perfil por uma vez que você postou uma mensagem lá no Show da Manhã. Eu conversei com eles, né? Só que eles não responderam as mensagens, Tu tem seu eles. tempo. Tu tem seu tempo. Exatamente. Mas, assim, o que eles iam poder fazer por mim? Eles só podiam postar lá, o trabalho tem que ser feito por mim, realmente. Pouco a pouco, né? A gente chega lá e isso precisa tá
Cara, essas respostas, essa conversa precisa estar em cada lar da família brasileira. Porque, por exemplo, ontem a gente estava falando lá no F5, será que quando eles começarem a cooptar as crianças, a buscar as crianças, será que os pais vão reagir? Muitos ali disseram, não, eles vão reagir. Não fui otimista referente a isso, porque se um pai permite que essas coisas aconteçam e nenhum outro pai fala nada, se um pai permite que o seu filho conviva com uma criança que o pai afirma isso dentro da sala de aula, tipo assim, como tu falou, a janela de Overton, é um passo para coisas piores. Eu realmente não sou otimista quanto a isso. Eu sei que eu vou fazer minha parte e tentar influenciar quem está ao meu redor. Mas, assim, é uma luta bem dura, olha. Sinceramente, assim, eu até estava lendo uma passagem de 2 Crônicas 10:18, já bem religioso, assim. A luta não é nossa, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Muito bom. Pois bem. E quando você diz que tem muitas pessoas que criticam, né, que a nossa fala é uma fala que tem uma raiz religiosa, né? Não religiosa, porque religiosidade não tem nada a ver com esse negócio que a gente está falando aqui. Sim. A gente está falando de algo espiritual. Então, parte da ideia de que você é como ser humano. E sem hipocrisia. Você tem que responder a seguinte pergunta. Bem, quem sou eu? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui? Né? Por que eu estou aqui? Por que existe a Terra, né? Bom, se você consegue responder essas perguntas sem pensar muito sobre elas, talvez você foi muito secularizado. Talvez você veio do macaco e você não é nada. Então, a ciência vai ser o seu Deus. E você não vai ser nada, no final das contas. Mas, se você entende que você não é um ser terreno, mas um ser espiritual, tendo experiência terrena, você tem uma perspectiva diferente de tudo que vem subsequente. Então, se eu sei a minha origem, que é a origem, se eu sou cristã e fico, mas isso é muito, eu quero mais um papo científico, então o seu Deus é a ciência. Eu acabei de dizer aqui que a origem desse discurso secularista veio da revolução, tá tudo enviesado. Você está sendo ideologizado, idiotizado, e você acredita que você é a última bolacha de pacote, não é? Você quer ver E uma pior, piada, né? você não tem uma alma. Se você não tem uma alma, você não vai ver uma outra pessoa como tendo uma alma, uma outra pessoa como uma pessoa especial. O que te impede de, numa revolução, quando eles falarem, olha, a gente vai ter que acabar, exterminar com os cristãos, porque eles são contrários ao que a gente acredita, eles estão impedindo o progresso da sociedade. Então, quando eles começarem a falar isso, o Rafael, não vai ser nada para você, porque a gente não significa nada, a gente não tem uma alma, você vai estar seguindo uma ideologia buscando um ideal que está dizendo claramente que eu, Rafael, nós não somos nada. Então, veja, não é uma simples afirmação. Quando a gente fala, não é simplesmente dizer isso aí não é científico, isso aí é muito religião, muita cristã. Só entendo uma coisa, se eu puder colocar uma coisa no coração de vocês, é que a verdadeira ciência, a ciência vai buscar o objetivo da ciência, de forma científica eu estou falando, o objetivo da ciência é buscar a onisciência, é buscar toda a verdade, né? É buscar confirmar a verdade. E a única onisciência que eu conheço é Deus. Então, a verdadeira ciência vai confirmar. Quem quiser ser pesquisador, só siga essa linha de raciocínio. Você quer descobrir alguma coisa, alguma verdade sobre o mundo, o que Deus pensa a respeito disso? Então, você constrói toda estrutura, secularmente, toda uma construção de pesquisa, mas você sabe exatamente o que Deus pensa sobre aquilo. Se você seguir nessa linha de raciocínio, você vai chegar na verdade, ou talvez não a verdade absoluta, né? Porque a gente nunca vai chegar a 100% na verdade, mas a gente vai chegar no mais próximo. Uhum. Bom, a gente já tem 1h e 12 minutos. Se tu quiser acrescentar algo mais ou continuar, não sei, depende de. Aqui já é 1h da manhã aqui, então. Desculpa.
Não, relaxa, relaxa. Esse é o sacrifício que a gente faz, hein? Então, para acrescentar a minha parte, vocês sabem que a gente tem criado justamente uma fundamentação teórica para o Brasil, para os países de língua portuguesa. Por exemplo, em Portugal tem a dona Maria Helena, que faz um trabalho excelente nesse contexto, denunciando tudo sobre essas questões de gênero. É um absurdo. Ela até chegou a chorar lá no evento do Libertar Veritas Liberati, lá, que aconteceu em Lisboa, e eu participei. E só que assim, a gente vê a base. Então, você que está assistindo essa live, depois, quando a gente finalizar, compartilhe essa live, principalmente para pais, professores, profissionais de psicologia. Tem muitas pessoas entrando em contato comigo, que são profissionais da área da saúde mental, e não sabem o que fazer, né? A gente está com esse projeto aí. Acompanhe nossos conteúdos aí, que logo, logo A vem mais gente, sobre. a gente vai trazer. Eu recebo muitos pais, porque, assim, engraçado que os indicadores de disforia de gênero, saiu uma pesquisa que falou que prova, né, através dessa pesquisa, que as crianças que têm disforia de gênero, elas estão em um quadro social mais vulnerável. Então, não, bom, então talvez isso não seja uma questão eu nasci alguma coisa, porque como eu nasci alguma coisa impacta mais uma área da sociedade do que outra, né? Bom, já começa daí, a gente começa a estranhar, já começa a estranhar daí. Então, só para a gente finalizar, eu gostaria de ler aqui essa anotação que eu fiz, que eu acho extremamente importante, que a questão da ideologia precisa estar Sim, marcado na alma de todos nós. Então, eu comparo essa ideologia marxista à ideologia do bigodinho, tá certo? sim. Então, Mas, mas isso tem tudo inclusive, a ver. Tem tudo sim, a ver. isso Isso. quer dizer, Uhum, inclusive, a ideologia do bigodinho bebeu da fonte, né? Então, assim, a revolução marxista, a revolução em si, né? Ela tem interesse de desconstruir tudo que nós amamos, tudo que nós queremos preservar. E não importa se seu filho vai estar no caminho ou não. Então, assim como foi a ideologia do bigodinho, que falavam, né, que essas pessoas, elas não são, que os judeus, acho que pode falar judeus, né? Que sim. os judeus não eram pessoas, eles precisavam morrer, os judeus atrapalhavam o progresso. Hoje, já muito claramente nas faculdades, falam-se muito, tipo, dos cristãos, por exemplo. Os cristãos é um atraso para a sociedade. Você... Tanto que se acontece alguma coisa com alguém que é cristão, até uma coisa muito violenta, as pessoas mais radicais vão dizer bem empregado, fulano tinha essa linha de pensamento. Olha como eles já estão Nós não somos nada fora do ideal. Por isso que isso é uma ideologia. Uhum. Nós não somos nada, né? Então, se você pensa como essa ideologia marxista ela é agressiva, ela, ela matou, ceifou a vida de 6 milhões de judeus, mas depois a gente tem o holocausto do... Pode falar a palavra? O holocausto do como? Não, daquele Danismo. monte de gente que foi num vagão morrer numa câmara de gás. Não, não, não. Esse é do nazismo. Ah, Mas é do comum, tá. O Holodo. matou tanto ou mais e continua matando. Então, para a revolução acontecer, né, entenda uma coisa: nós não somos nada, seus filhos não são nada. Então, eles vão fazer qualquer coisa para nos usar, nos colocar uns contra os outros e assim tirar nossa liberdade, porque uma das grandes bandeiras dos jacobinos era liberdade, liberdade, Fraternidade. fraternidade e igualdade, ok. Sim. Isso é Liberdade, impossível. fraternidade e igualdade. E é impossível.
À medida que a gente coloca a igualdade, nós não somos iguais, tá? Nós não somos iguais e que bom que é assim, porque a gente se complementa sendo diferentes. Quando a gente coloca a igualdade acima quando a gente coloca os dois no mesmo lugar, vai se sobrepor, então, o discurso de igualdade e vai nos retirar a nossa liberdade. Então, a gente vai ver uma geração crescer sem o direito de saber, por exemplo, que existem dois sexos, que está afirmado na biologia, acreditando que essa questão de 40 e poucos, 50 e poucos gêneros é uma realidade, só que é um fragmento ideológico, uma ideia ideológica. Então, eu sou esperançosa no sentido do final do final. Mas até a gente chegar no final do final, a gente vai conhecer uma realidade muito diferente, onde a gente vai, onde os adolescentes eles vão crescer sem realmente ter acesso e conhecimento da verdade. Inclusive, eles vão deixar de formar suas próprias personalidades, saberem quem eles são. Porque se eles podem ser qualquer coisa, no final eles não são nada. E isso vai gerar isso vai gerar um desdobramento de muitas pessoas depressivas e ansiosas. Se vocês acham que nós já estamos ansiosos e depressivos, espere a geração dos filhos, né? Espero que não sejam os filhos de vocês, mas essa geração atual, como é que ela vai realmente se comportar? O nível de loucura vai ser assustador. É isso. Bom, muito obrigado. Eu A que gente sempre agradeço. tá nada, pode falar. Não, eu que agradeço. Dizer ao pessoal que como eu estava falando, né? Eu acabei esquecendo de retomar o assunto. Como eu estava falando, muitos pais me procuram e a maioria deles falam: Olha, eu queria muito uma consulta com você, queria muito, mas eu não tenho condições. Eles falam muito isso, né? E a minha vontade, de verdade, é abraçar todo mundo, mas eu não posso, porque eu tenho a minha realidade também, né? Eu não posso pagar consulta, enfim. Então, pensando nisso, a gente está preparando uma ajuda para os pais, né? Mas a gente então não pode falar, não pode dizer agora exatamente, né? Mas a gente está realmente pensando nesses pais, sabendo realmente como é difícil, que ferramentas utilizar. Bom, meu filho chegou com essa ideia, o que fazer? Então, são coisas simples que a gente acha que também são simples, mas não é do dia para a noite, é um processo. Assim como foi um processo ele crescer, ele chegar até os 12, 13 anos, né? Teve toda uma história lá atrás, é um processo também, mais para frente. Então, realmente, mas a gente realmente está pensando em vocês, pais, em ajudar vocês, em fazer com que vocês tenham ferramentas para poder se instalar na realidade, porque vocês primeiro precisam se instalar na realidade para poder ajudar seus filhos, né? Então, é isso. Falando só sobre o que a nossa proposta. Bom, então, deixa eu só responder o Pedro. Pedro, o meu livro está disponível na editora Letra Capital. Já foi organizado lá o site, né? Você não vai pagar tão caro na entrega, você pode pedir direto para o site. Você pode pedir pela editora Livraria da Travessa, dependendo onde você mora. Se você mora fora do Brasil, ele está disponível na Amazon. No Brasil, eu não coloco disponível na Amazon porque já está nesses dois lugares, porque só vai ser só mais um marketplace, né? Pois bem, como a Monique falou, a gente tem muitos projetos justamente para ajudar e criar uma fundamentação teórica e clínica para ajudar os brasileiros, portugueses, angolanos e por aí vai. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Amanhã eu vou ter uma live com o meu amigo Felipe, ele é médico osteopata lá de Niterói, a gente vai falar sobre trans no esporte. É moral, é ético, o que não é, mas a gente vai falar do ponto de vista clínico. E sexta-feira eu vou ter outra live com Douglas, que a gente vai falar sobre esses conceitos mais aprofundados do iluminismo, que trouxe aí essa vontade do homem querer ser Deus, né? Tá bom? Obrigado, Monique, e vocês Obrigada, vão ver a gente, pessoal. vocês vão Obrigada. ver a gente junto mais vezes, tá bom? Tchau, hein? Compartilha essa Tchau. live, manda essa live aí para os seus parentes, aí para as pessoas que realmente precisam ver o que a gente está conversando, tá bom? E siga a Monique lá no Raízes da Infância. Fala aí vende teu peixe, Monique. O meu peixe.
Arroba raízes da infância. Por que raízes, né? Acho que ficou claro aqui, porque eu não discuto um assunto sem trazer as raízes, porque o nível de loucura que a gente tá, a gente precisa sinalizar quais são as raízes. E da infância, porque tudo começa na infância. Então, raízes da infância, vocês me seguem lá, que vocês vão estar a par das novidades. Sim. Me siga aqui no meu canal e também ou no Rumble. Se isso aqui cair novamente, vai estar disponível lá no Rumble, tá bom? Tchau e uma boa noite. Tchau, boa noite.